O Antônio Diego. Como é o nome disso aqui? Consegue ver? Vou pegar um cabo mais próximo aqui. O Cláudio Sérgio, tá aí? Égua, ficou mais distante. Como é o nome disso aqui? Munição. Munição. Francisco Valmino. Cadê o Valmino? Lembrei o nome disso aqui? Projétil. Acabou me ajudando. Munição, projeto. E Delfonso da Costa? Tem outro nome isso aqui? Falaram munição, falaram projétil. Tem outro nome? Projétil. Pessoal, é muito importante. O assunto que eu vou mais específico, detalhado, será projétil. Quando você chama isso aqui de projétil, está errado. Por que está errado? Quem é que me ajuda? Por que está errado chamar isso aqui de projétil? Porque projétil é o que vai ser projetado, é o que vai ser lançado. Então, ó, o que é que vai ser lançado? Está aqui o projeto sendo lançado. Lançado ou projetado. Tu já pensou se eu consigo lançar tudo isso aqui? Olha só. Se eu consigo, essa massa todinha no corpo de um cristão, não sobrevive, não. Olha o tamanho do tarugo, né? Então, projétil é o que vai ser projetado, é o que vai ser lançado, ok? E o restante aqui são insumos que são importantes, a gente vai detalhar dentro do possível. Mas o nosso foco principal é o projétil. Vamos dar uma olhadinha aí, todo mundo? Dar uma apreciada aqui nesse cidadão. Então, disse muito certo o nosso amigo lá quando chamou de munição, que seria ele completo. Né? Eu estava esperando alguém falar cartucho, que também é um nome apropriado. E se for atrás mesmo, rapaz, qual é o mais certo? Vamos chamar de munição encartuchada. Pronto, mais certo do que isso não existe. Munição encartuchada. Munição ou cartucho, está muito certo. Munição de cartucho ou munição encartuchada é o suprassumo da... E chamar de bala, é muito comum chamar de bala, chamar de projétil fica mais, e aí a gente tem que se atrelar ao mais correto. Mais correto, qual é o mais correto? Vamos ver, ó. Projétil, de uma forma ampla, é qualquer corpo sólido. Os camaradas que usavam baladeira para derrubar passarinho, ele está lançando um projétil, é um corpo sólido, ele está sendo lançado. Né? Um arco e flecha está lançando a flecha. Qualquer corpo sólido passível de ser arremessado, até a pedra. Davi matou Golias como, hein? Era uma chamada de funda, né? Mas se olhar direitinho o texto, acho que ele não matou com aquilo, não. Ele atordoou e derrubou. Acho que ele deu uma sangrada e arrancou, né? Então, mas o arremesso já serviu para atordoar o gigante, né? Então, vamos lá. Em se tratando de munições, é a parte do cartucho que será lançada através do cano. Pode ser chamado de bala ou ponta. Existe um certo preconceito quando o aluno chama de bala. A bala isso, a imprensa chama de bala. Mas existe uma confusão, pessoal. Porque o que é a bala? A bala não é o produto todo. A bala seria a ponta. A bala é o projétil, é o que é lançado. A Polícia Federal usa também essa metodologia, aceita essa metodologia, você chamar de bala o projétil. Não a munição completa. O projétil aceita chamar de bala. Mas o mais correto, essa redação, é da Polícia Federal. A síntese de temas. É uma redação deles. E essa mesma redação a gente encontra numa apostila. Apostila para fazer laudo de tiro, também está lá dizendo. Projétil, bala ou ponta. Mas existe um decreto, 11.615. Esse decreto chama insumos de projétil. Então a gente tem o mais certo, né? A gente tem o certo,
A Polícia Federal chama de bala ou ponto, mas você tem o mais certo, que é um decreto federal que diz que o nome do insumo é projétil. Então, numa prova, eu recomendo que coloque projétil, que é o mais certo, tá bom? Mas, de acordo com a Polícia Federal, ele também chama de bala, esse que vai ser lançado, então se você colocar bala, também não está. Para a Polícia Federal. Quem serviu aí? Exército, Marinha, Aeronáutica, alguém? Primeira categoria? No quartel, se você chamar bala, está ferrado. No meio militar, né? Na doutrina militar, eles não aceitam que chame bala. Manda logo o cabo chupar, até se acabar. Então, para a gente já não tem essa situação, porque nós somos doutrinados aqui pela Polícia Federal, ok? Então, isso aí é projétil. E aí, quanto ao material, pessoal? Projétil quanto ao material. Eu acredito que vocês utilizem um determinado tipo de munição que seja com chumbo exposto, né? Ou não? É? Chumbo exposto? Então, existem projéteis fabricados com diversos tipos de materiais em inúmeras composições, sendo mais comuns os seguintes: chumbo, chumbo jaquetado, misto e cobre. Isso aqui é a própria Polícia Federal, né, que aponta essa situação. Olha o projeto de chumbo. Eu acredito que a maioria seja chumbo para vocês. O que acontece com o chumbo? É um material extremamente maleável, né? O chumbo, se você arranca um pedaço com a unha, pode meter a unha lá que você arranca uma lasca dele. A pontinha o projétil de chumbo, se você meter a unha, você consegue tirar uma lasca dele. Por que ele é tão maleável? Ele é tão maleável, tão molinho, se desmancha com tanta facilidade, que é necessário fazer uma liga, misturar outros materiais para que ele não se desfaça, não se desfaça demais, né? Não seja maleável demais. Ó. A liga de chumbo normalmente utiliza 90% do chumbo, 8% de antimônio e 2% de arsênico. Senão ele vai se desfazer no cano. Vai chumbear totalmente o cano. O que é que acontece um projétil de chumbo, quando bate num alvo metálico? Ele praticamente se liquefaz. Ele não só se achata, ele se liquefaz de um jeito, ele fica até líquido e tem uma dispersão radial. Quando ele é chumbo puro, a tendência dele é uma dispersão radial. A base pode até permanecer um pouco da base, mas dependendo da velocidade, quando ele bate num alvo metálico, ele praticamente se liquefaz, se desmancha. Num alvo mole, né, na carne, num animal, ele deforma. Ele tem uma deformação maior quando bate no animal. Então, por que se adotou isso? Chumbo. Por que chumbo? Porque o camarada, se ele usar um metal agressivo no projétil, o que é que vai acontecer? Vai acabar com o cano. Rapaz, eu vou usar um negócio mais duro aqui, que é mais eficiente, mais mortífero. O problema é que o metal, ele vai ter o atrito com o cano. Se for um metal duro, a vida útil do cano vai ser reduzida extremamente. Vocês têm ideia com a vida útil de um revólver desse aqui? Ou pelo menos, há quanto tempo ele está de serviço? Há quanto tempo? Fazer um cálculo ligeiro. Se ele está 10 anos de serviço e dá 1.000 tiros por mês, ele está 10 anos de serviço e dá na média de 1.000 por mês, esse danado aqui, 1.000 por mês, dá 12 mil por ano, 120 mil, olha aí a brincadeira. Esse aqui deu mais de 120 mil, esse camaradinho aqui, mas porque é chumbo, usa chumbo. Se fosse outro metal, já tinha detonado o cano, chumbeado demais ou fragilizado, né, o raiamento.
Esse aqui está com muito tempo de serviço. E o chumbo... Esse aqui a gente vai chegar lá. Isso aqui a gente vai chegar lá. E aí recompor aqui, botaram, foi valendo o bicho para dentro. Maluco. Nunca mais sai. Pronto, então, por isso que usa chumbo. Aí ele tem alto índice de deformação no impacto, tem baixo custo. É a questão do custo, né? É um metal mais acessível. O pessoal que faz muita recarga, ele compra chumbo, é de sucata de bateria. Alguém trabalha com bateria? Porra, a sucata da bateria que tem o chumbo na parte interna, é vendida para o pessoal que faz projetos, né? Eles usam muito. O uso é limitado a munições de baixa pressão e baixa velocidade. Baixa pressão, baixa velocidade. O que seria baixa velocidade? Baixa velocidade, 1000 pés. 1000 pés dá mais ou menos 309 metros por segundo. 1000 pés, 309 metros por segundo é o limite da baixa para a média. E aí a média vai de 1000 a 2000 pés, acima de 2000 pés, aí é alta velocidade. Então, a baixa velocidade e baixa pressão. O que daria uma baixa pressão? Acima de 407 joules, seria já na baixa pressão, como o nosso 38. O nosso 38 está ali na faixa de 300 e poucos joules. A nossa pistola 380 é 280 joules, por aí. Então, a baixa pressão, baixa velocidade. As nossas armas da segurança privada. E aí dá certo usar o chumbo. Dá certo. Usa o chumbo sem problema. Não é. Pensei que tivesse um projetozinho de chumbo, mas não é. Então, a gente pode usar sem problema o chumbo. Porém, essas munições, vocês sabem que munição é essa? Vocês sabem que munição é essa? Uma 5,56. 5,56. Talvez a munição de fuzil mais utilizada no mundo. Padrão OTAN, e tem um padrão parecido também lá no antigo Pacto de Varsóvia. Talvez a mais difundida no mundo inteiro. 5,56. É o que arrebentando o Trump, o atentado do Trump. Só que lá eles não usam, lá eles usam o 22, né? Aqui é 5,56. O padrão deles lá é o ponto 22. Então, essa munição aqui é de alta velocidade, acima de 2000 pés. Essa munição aqui não tinha como ser de chumbo. Ela não tinha como ser de chumbo, ela tinha que ter essa cobertura aqui que a gente chama de jaqueta. Jaqueta. Munição jaquetada. Essa jaqueta, para quê? Para quê? Porque na alta velocidade, o chumbo se desmancha dentro do cano. Precisa da jaqueta para que a munição, o projétil não se desmanche dentro do cano. Que ele possa deslizar no raiamento e vá-se embora. Não desmancha porque é um metal mais duro, aí vem, por outro lado, um desgaste maior no cano. Mas é porque é o jeito, é alta pressão e alta velocidade. Então, ó, ela até tem um núcleo de chumbo. Ela pode ser revestida internamente de chumbo. Na base, a gente vê o chumbo, ó, na base. Na base tem o chumbo. E esse chumbo, 98% da composição seria chumbo e antimônio, ele é recoberto pela jaqueta. Essa jaqueta é só para evitar ele se desmanchar dentro do cano. É isso? O metal da jaqueta pode ser cobre, latão ou aço de baixa dureza. Evita que se deforme ou se desfaça quando empregado em munições de alta pressão ou de alta velocidade, evitando o chumbeamento do cano. E também reduzir a toxicidade do ar em instantes de tiro fechado. Pessoal, se o chumbo se desmancha dentro do cano, ele vai chumbeando o cano. O que é isso? O cano tem raiamento. E aí o raiamento vai ficando como se fosse entupindo o raiamento.
Vai ficando resíduo de chumbo e vai ficando o quê? Entupido. Pode ser um fenômeno do raiamento, sabe o quê? A munição sair desequilibrada. Ela sair desequilibrada do cano. E o que é que pode acontecer esse desequilíbrio? Vai perder velocidade, vai perder alcance. A munição ela é feita para chegar no alvo assim, ó. Se ela sair do raiamento perfeito, ela vai chegar igual um avião, um foguete, vai bater de ponta. Estão prestando atenção aí, né? Mas, se ela sai desequilibrada, ó, tombando, porque se ela sai do cano desequilibrada, ela já não vai ter a velocidade e o alcance previsto. Ela vai sair tombando. E aí, quando ela bater no alvo, ela vai bater assim, ó. Vai fazer até um rasgo maior. Mas não quer dizer que ela seja mais eficiente, de forma alguma. Ela vai bater, ao invés de bater de frente, vai bater de lado. Ou um pouco inclinada. Aí vocês vão perceber o rasgo. A nossa mesmo, quando a gente for efetuar os disparos, vai ter uns bem redondinhos. Algumas armas vai bater bem redondinho, porque para 5 metros é muito tranquilo. Não afeta a precisão. Mas para outros, como ele bate já um pouquinho desequilibrado, ele já dá um rasgo maior. Toda vez que você vê um rasgo meio muito grande, exagerado, isso aí pode ser chumbeamento no cano. O que é que tu diz? E aí esse chumbeamento vai reduzir a velocidade, vai reduzir o alcance, a precisão. Tudo isso aí vai ser afetado pelo tombamento por conta desse chumbeamento. Vai desgastar a coroa também. O desgaste da coroa também oferece esse desequilíbrio na trajetória. Ele foi feito para isso. Mas se ele sai bolando, aí já não é a mesma eficiência. Pronto. Aí a gente vai usar uma jaquetada dessa. A gente está usando jaquetada porque é munição de fábrica e também é boa para o trabalho. O problema é só o desgaste no cano. Mas isso aqui serve até para limpar um pouco o chumbeamento. A jaquetada já vai evitar que o cano fique muito chumbeado, ela vai ajudando, de certa forma, a reduzir o chumbeamento. Aí tem a questão da toxicidade. Pessoal, o tiro, para quem está dentro do stand e vai passar 20 minutos, não representa nada demais. Vocês vão passar 20 minutos, aí vão voltar daqui a 2 anos. E o instrutor que passa o dia todo, e passa 3 dias por semana, 4 dias por semana e passa o dia todo, a toxicidade vai impactar. Existe uma doença que chama saturnismo, já é a pele absorve. Pode absorver pela respiração, mas a pele absorve também esses elementos tóxicos. Isso é muito frequente em stand fechado. É por isso que a gente procurou fazer uma exaustão de qualidade para não sentir nem o cheiro da pólvora. Quando você não sente o cheiro da pólvora, é um sinal de que a gente está conseguindo fazer a exaustão de uma forma apropriada e diminuindo a toxicidade. E a munição jaquetada, ela diminui também essa toxicidade, porque dispersa menos elementos no ar, né, de chumbo. Pronto, então a gente viu projéteis de chumbo, que eu acredito que a maioria de vocês trabalha com ele. Projétil jaquetado. Por que inventaram esse jaquetado? Tudo foi consequência da evolução. Porque quando melhoraram a pólvora, melhoraram os canos, melhoraram os raiamentos, você chegou na alta velocidade. Aí não podia mais usar o chumbo. Por quê? Porque chumbeava o cano. Né? Então, o projétil praticamente se desmanchava dentro do cano. Então tinha que usar jaquetado. Mas aí vem um problema do jaquetado. Sabe qual é, pessoal, o problema do jaquetado? Transfixante. Ele vai em alta velocidade e transfixa. O alvo não cai. Pode até morrer, mas pode não cair de imediato, ele não ser incapacitado por causa da alta velocidade. O camarada talvez nem sinta, ou sente só a fisgada. Por quê? Pouca área de impacto, você tem uma cavidade permanente pequena, sem repercutir muito na cavidade temporária, e transfixa o alvo. Aí um alvo grande avança para cima de você e você está atirando e o cara continua avançando.
Aí é o problema da jaquetada. Trouxe uma melhoria por um lado, mas por outro lado veio o problema de não incapacitar por ser transfixante. Não quer dizer que não seja mortal, ela é mortal. Ela é mortal. Mas ela não é incapacitante de imediato. Por isso que a história da bala dum-dum, como chamam, né? Já ouviram falar? De vez em quando um aluno ou outro pergunta pela tal da bala dum-dum. Por que a bala dum-dum? Por causa disso aí, ó. A munição jaquetada, que é transfixante. E ela não deforma quando atinge o alvo, por isso que evoluiu também para as pesquisas e a formatação do que chama de munição dum-dum. Tem também, pessoal, a que chama mista ou semi-jaquetada. Traz a união das duas coisas, né? Tem o núcleo exposto, núcleo de chumbo exposto, e tem a jaqueta. Combina as características úteis dos projéteis de chumbo, né, com alto índice de expansão, com a dos jaquetados, capacidade de uso em munições de alta pressão e alta velocidade. Pronto. A mista vai combinar as vantagens da munição jaquetada com as vantagens da munição de chumbo exposto. Porque aí teria a deformação, evitaria essa transfixação exagerada. E aí, temos também um tal de uma... Isso aqui a gente está falando só do material, né? A gente está falando só do material. Aí a gente tem a munição de cobre, a gente chama Cooper Bullet. Bom, o Cooper Bullet, na realidade, é uma munição que a CBC vende. Qual é a ideia dessa Cooper Bullet? Deixa eu ver aqui para vocês. Só para vocês darem uma olhada. Pronto. O pessoal dá uma olhada aí como é. É uma munição toda de um material só. Ela não tem o núcleo de chumbo. Essas aqui tem um núcleo de chumbo. Se eu arrancar a jaqueta, tem o chumbo aqui dentro. É só uma capinha, né? A jaqueta aqui é só uma capa. Aqui também é só uma capa, a jaqueta. Mas essa aí é um material só. Aí chama de cobre, aí o material é o cobre. Ó, os projéteis feitos inteiramente de cobre têm por objetivo manter suas características de forma e peso, ao atingir barreiras intermediárias, permitindo que tenha desempenho máximo sobre o alvo pretendido. Na balística externa, nós temos as barreiras intermediárias. Alguém sabe dizer aí um exemplo de barreira intermediária? O que seria uma barreira intermediária? Se eu vou atirar e o cabo está dentro de um carro. Você tem o para-brisa, as portas, né? A parte metálica do carro, a parte de vidro do carro, os acabamentos, tudo isso aí são barreiras intermediárias. O que é que acontece com uma barreira intermediária? Ela pode criar uma dispersão, pode criar o que a gente chama de, quando bate e resvala, como é o nome? Um ricochete, né? Pode provocar um ricochete. Eu imagino aqui, se o cara está atirando de fora para dentro, num para-brisa, a tendência é a inclinação para cima. Se ele está atirando de dentro para fora, talvez a tendência é a inclinação para baixo, por causa da posição do para-brisa. Então, qual é a promessa desse tipo de munição? É vencer as barreiras intermediárias. Bom, é a promessa do vendedor, né? O vendedor, o fabricante, repassa isso como uma condição apropriada para a utilização dessa munição. Roupa. Teve um policial nosso, há uns 30 anos atrás, levou um disparo, ele estava com a capa de chuva. Desviou no botão da capa de chuva. Provocou um desvio na trajetória e saiu só, né, rasgando na pele, resvalou na pele, por conta do botão da capa de chuva. O camarada até caiu pensando que tinha sido um impacto mais psicológico do que o efeito da energia cinética. Mas na realidade tinha pego no botão e resvalou. Isso aí chama barreira intermediária. E aí nesse tipo de munição, ela é repassada com essa promessa.
Pesquisas já identificaram que a nossa nacional não é tão boa assim, não. Ela não cumpre o que promete, não. Fica a dever. Mas algumas outras trazem realmente essa possibilidade. Qual o detalhe interessante, além do material, é a forma, né? Essa forma aqui, vamos ver aqui como é a forma. Material chumbo, jaquetado, semi-jaquetado e de cobre. Isso aqui é quanto material. E quanto à forma? Ogival é o mais comum. Ogival. Essa que está passando aí é ogival? Não. Você nem um ogival aqui, rapaz? Não é possível. Não, tem não. Ogival é a forma mais comum para projéteis de arma de fogo que prioriza a eficiência aerodinâmica e a precisão. Pessoal, a ogival, ela tem condições de um maior alcance por conta da aerodinâmica. Porque ela tem menos atrito, menos arrasto. Quer ver um exemplo que pelo menos os motociclistas têm essa noção? Você pilotando uma moto, você sentado na moto, o que acontece? Você leva aquele vento todo nos peitos, né? Mas quando você se inclina, você melhora a aerodinâmica. Tem gente até que se deita para pegar o embalo, né? Para pegar a velocidade. É o efeito do arrasto. Você diminui o atrito com o ar. Você melhora a aerodinâmica. Por isso que a ogival ela é muito utilizada, né? Maior alcance. E ela vai dar uma transfixação bem mais interessante também. Outro formato. Expansiva, ponta oca. Expansiva, ponta oca. Não é padrão da segurança privada. Ou alguém tem isso no posto de serviço? Essa munição aí de 40, ela é expansiva, ponta oca. Diferente da ogival. Então, qual é o efeito dela? Para que serve? Qual é a diferença? Antigamente, quando se falava-se muito em poder de parada, stopping power, imaginava-se o seguinte: ela quando impactar o alvo, ela vai abrir e é como se empurrasse o alvo. Ela vai ter mais área de contato, vai transferir mais energia e empurra o alvo. Mas isso aí não é possível, porque a gente atira num popper, um alvo de metal, um popper 15 a 20 quilos, e uma munição dessa não derruba o popper. Se a munição não derruba o metal, às vezes, por que ela vai derrubar um camarada que tem 80 quilos, 90 quilos? Se ela não consegue derrubar nem 20 quilos, por que ela vai derrubar 80 quilos? Vocês estão entendendo? Então não é esse efeito de empurrar. Essa transferência de energia não acontece dessa forma, empurrando. Eu imaginava muito isso porque era passado muito pela mídia também, pelos estudiosos, mas isso aí já foi vencido. Então, o efeito dela é de estrago. Não, o efeito dela é de aumentar a cavidade. A gente chama de cavidade temporária. Quando o projétil... Oi. Eu conheço um cara que levou um tiro dessa expansiva aí, mas no meio de uma festa. E aí? Levou um tiro na perna, aí ele disse que a se abriu dentro, a perna dele inchou. Inchou, né? Aí a empresa contratou ele para não dar problema, né? Quebrou o fêmur? Não. Ele disse que entrou na carne e a se abriu sim, inchou. Olha aí, pessoal. Acaba nem morreu. Ainda teve um plus aí, ó. Contratou ele a empresa. Eu tenho uma vantagem. O que acontece? A munição expansiva, ela foi proibida há tempos atrás, a Convenção de Haia proibiu as munições expansivas, porque elas eram muito mortíferas.
E aí, por conta disso, ficou impregnado na mente. Rapaz, expansivo é fatal, expansivo é fatal. Mas revelou-se outras situações. Porque quando ela expande, ela não penetra muito. Ela tem que ser uma munição muito boa para expandir e penetrar o suficiente. Que quanto mais ela penetra, ela com a cavidade permanente ampla, ela vai ser fatal. Mas aí no caso da perna, ela não penetrou o suficiente, talvez nem para quebrar o osso. Né? Ela expandiu, mas não teve profundidade. Então tem que ter a combinação de expansão e profundidade para realmente ter essa característica de letalidade maior. Então, as pontas ocas que se utilizam aqui, os estudiosos têm observado, que elas às vezes nem expandem no impacto. Algumas nem expandem. E a que se expandem, que se abrem, elas não entram muito profundo. Olha só que contrassenso. Se a Convenção de Haia proíbe, por que a gente usa? A gente compra no comércio? Não é proibido? Mas isso, pessoal, são para as instituições militares que usam isso em armas longas, projéteis de alta pressão e alta velocidade. Não é o caso das armas curtas. Não se aplica isso às armas curtas, que é outra realidade. Aquela proibição lá diz respeito à letalidade das armas longas. Não diz respeito das armas curtas. E o nosso trabalho é com arma curta e de baixa pressão. Eu me lembro que na década de 90, a Polícia de São Paulo, de certa forma, adotou a ponta oca porque era menos letal. Era mais incapacitante, menos letal, de acordo com a teoria vigente da época. E houve uma pressão dos direitos humanos para que ela adotasse essa munição. Ponta oca. Que contradição medonha. Que contradição medonha é essa? A ponta oca, na realidade, ela pode ser considerada menos letal. Porque ela, ao expandir, ela transferiria mais energia cinética, fazendo o alvo desabar. Aí veio toda uma crítica em cima disso. E hoje em dia, é quase uma unanimidade dizer o seguinte. Hoje em dia, a ogival, por penetrar mais, ela seria mais ofensiva. Se eu tenho um calibre 9mm, o pessoal está recomendando que use a ogival ao invés de usar a ponta oca. Porque a penetração maior, mais profunda, dá um índice de letalidade maior. Estou falando aqui estou falando no ambiente de segurança privada que talvez não tenha nem muito cabimento, porque nós temos as limitações, né? Infelizmente. Calibre 38, munição com ponta de chumbo, ogival. É isso? Tem alguém diferente? Calibre 38, munição ogival de ponta de chumbo. Não é isso? Todo mundo? É. Então estou falando ilustrativamente, mas que na prática não se aplica muito à realidade, né? É mais a título de conhecimento e é porque também está na cartilha da Polícia Federal. E aí vamos digerir na cartilha deles, ó. Canto vivo. Essa canto vivo, alguém já viu esse tipo de projétil? Isso é mais para competição e stand de tiro. Não, é de chumbo. Chumbo. É usado muito em competição. Porque quando ele bate, ele deixa bem redondinho. Deixa o contorno dele bem definido. Eita! Canto vivo. Canto vivo porque deixa os contornos bem definidos, né? Muito usado para competição. Essa munição tem uma grande desvantagem. Não tem como ser utilizada em pistola. Porque a pistola, ela tem o quê? Uma ciclagem. Que a munição sai do carregador, sobe uma rampa, desliza na rampa para chegar na câmara. Como ela é canto vivo, ela vai bater ali e ficar enganchada na rampa. Ela não vai conseguir deslizar e fazer a ciclagem. Então, praticamente, só seria utilizável em arma de repetição. Principalmente revólver. Agora,
pela característica dela, rombuda, né? Ela talvez provocasse até mais danos no corpo. Ela é de chumbo e mais rombuda, ela provocaria uma cavidade temporária, talvez temporária não, perdão, uma cavidade permanente de maior proporção e estaria uma deformação que causaria também um dano maior ao organismo. Então, talvez fosse mais lesiva do que uma ogival. Nesse calibre 38, a curta distância, talvez ela chegue a ser mais lesiva do que a munição ogival. Mas não é uma munição de serviço, é munição para treinamento. Você vai ver isso mais em clube de tiro. Talvez alguns atletas utilizem algum tipo de prova específica. Não é munição que seja utilizável no serviço, no dia a dia. A semi-canto vivo, ela vai combinar as duas coisas, né? Ela é similar ao canto vivo, porém para emprego genérico em armas semiautomáticas, porque o formato dela vai permitir que ela deslize na rampa da pistola e chegue à câmara. Possui formato cônico que facilita o acesso à câmara de explosão através da rampa de alimentação, apresentando uma ponta reta que faz um orifício inicial do alvo e base com recantos retos para terminar o recorte no alvo do calibre máximo do projétil. É isso aí, também para competição. Mas a gente vê isso muito comum no 357, utilizar esse tipo de munição. Que ela chega a ser muito parecida com a ponta plana. Coisa interessante da ponto .40, pessoal, tem um detalhe muito interessante da ponto .40. Não tem ogival 40. A ponto .40 não tem ogival. Ela já foi feita no limite. Então ela não tem ogival. Ou ela é ponta oca ou ela é ponta plana. No caso da ponto .40, né? Eu só conheço ponta oca e ponta plana. 9mm tem ponta oca, tem ponta plana. Mas a ponto .40 tem esse detalhe. Pronto, aqui a gente resolve a questão da forma. Aqui tem mais detalhes sobre projéteis, mas por conta do adiantado da hora, vamos ficar por aqui mesmo. Tá bom? Vamos partir para a prática.